Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2024, estamos na quarta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação todos. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, o que Jesus nos fala, nos lembra justamente o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, onde diz o seguinte: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois tudo o que fizestes, vejam, tudo o que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, Jesus coloca aqui, amados irmãos, que tudo que nós fizemos a Ele, né, tudo que nós fizermos aos pequenos, nós também fizemos a Ele também. Assim também, pelo contrário, amados irmãos, todas as vezes que deixar de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Então a gente vê isso aonde? Lá em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 45. Assim, amados, né, fica a grande pergunta: qual foi o pecado desses últimos? Né? Eles, amados irmãos, né, o que a gente percebe é que eles cometeram o pecado da omissão. Vejam, como a gente pode perceber, o que é o pecado da omissão? É deixar de fazer o bem. Compreendamos, amados irmãos. Na primeira parte da parábola, os justos, vejam, né, as ovelhas, viram a necessidade, julgaram, lembra que a igreja nos pede para ver, julgar e agir. Então, os justos viram, julgaram e agiram, vejam, conforme, né, as suas condições para amenizar o problema. Vejam, não quer dizer que eles solucionaram o problema, mas eles usaram, né, as condições que eles tinham naquele momento para amenizar o sofrimento do seu irmão. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, na segunda parte, né, os injustos viram, julgaram e nada fizeram. Assim, amados irmãos e irmãs, eles condenaram, pois, mesmo tendo condições, né, nada fizeram para amenizar ou solucionar o problema. Assim, amados irmãos e irmãs, né, cada um de nós tem que perceber isso, né? Amar, amados irmãos, né, é próprio das ovelhas, enquanto que já os cabritos, não, nem sempre eles amam. Lembra Jesus, né? Até os maus fazem o bem a quem lhes faz o bem. Então não quer dizer que os cabritos não fizeram o bem, mas a gente tem que perceber, eles não fizeram o bem porque geralmente poderiam estar esperando algo em retorno. Então, por isso que Jesus diz, ó, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Ou seja, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e principalmente sem esperar nenhum retorno do bem que fizemos. Mas já, amados irmãos, as ovelhas, elas simplesmente, vejam, elas viram, julgaram e agiram, né? Conforme o que, amados irmãos?
conforme a palavra de Deus. Lembra que Jesus diz? Aquele que escuta minhas palavras e não coloca em prática, esse é uma pessoa sem juízo, né? Mas já o Jesus diz, né, que aquele que coloca em prática as suas palavras é este que eu amo. Ou seja, ele ama Jesus no pequeno. E assim, amados irmãos, é como diz o próprio Evangelho, né? Que, ó, veja, amar a Deus e amar ao próximo. O que é que diz o Evangelho? O segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, o mandamento de amar a Deus é semelhante ao mandamento de amar ao próximo. E quem ama o próximo, amados irmãos, veja, ama também o seu Salvador, ama também a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.